Vamos então à segunda parte do capítulo 14. Nós terminamos na primeira parte com essa frase maravilhosa do Aulus, quando ele diz: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados e felizes. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Imaginem o piche gaseificado, que coisa horrível, escuro e fedorento, né? Em derredor proliferavam soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Findo alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada em que vários enfermos se demoravam, sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento. Este é o meu tempo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu escusas por lhe não ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia dessa forma deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste num meio atormentado quanto aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Desculpa. Importa reconhecer que este pouso é um refúgio para os desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Vamos lembrar que o Libório foi levado ali logo depois da assistência que ele teve junto à médium Eugênia, né? Ele foi levado pelos irmãos que estavam trabalhando ali para receber assistência. E assistência nesses hospitais aí de emergência, nas zonas purgatoriais, ali é feita essa primeira assistência, esse auxílio para ajudar esses irmãos que estão perdidos na erraticidade. Então ele diz: alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulus auscultou paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então vamos lembrar que aquilo que ele conseguiu auferir e melhorar no grupo estava sendo prejudicado ali agora pela obsessão da encarnada. Isso acontece muito mais do que a gente imagina.
Então, ela tá tão acostumada com o obsessor, ela tá tão, digamos assim, acomodada naquele quentinho ali de ter o obsessor do lado, de quem ela gosta da companhia, que a hora que ele é afastado, ela passa a ser a obsessora, passa a procurá-lo, ela passa a perturbar a tranquilidade e o sossego que aquela ajuda momentânea ali na casa espírita tinha dado para ele. O Aulus continua. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa, como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Sim, aprovou o orientador. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Então, nós vemos agora que a obsessora é a encarnada, obsediando o desencarnado. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, regressaremos para a nossa casa. Atende. Que vemos? Exclamou Hilário intrigado. Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Isso é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sobre vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. A esse tempo, a recém-chegada conseguira abeirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria ele agora à maneira de uma criança contente.
Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica: quem é esta mulher? Dize. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo, ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno e, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável: como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O ciúme dela fez com que ela se afastasse e isso vai ajudá-la e vai ajudar o Libório. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembra-se-á vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Isto é uma grande verdade. Quando a gente vê defeitos, a gente analisa no outro, pare e olhe para dentro de si, porque normalmente o que nós vemos no outro é aquilo que trazemos em nós e queremos esconder. Vou repetir. Porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulus sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso afastamo-nos. Então, o que o Aulus coloca aqui é o que a gente vem repetindo ao longo de todos os livros que nós lemos. A preguiça faz parte do trabalho dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos para nos manter presos aqui neste planeta, presos sem sairmos do lugar, sem alcançarmos os nossos objetivos que traçamos no plano espiritual para a nossa encarnação. Então, toda vez que nós estivermos com aquela preguiça desnecessária, aquela que não tem justificativa, não houve trabalho para ver aquele cansaço monumental para um descanso merecido, no caso uma preguiça de não fazer nada, de não aprender, de deixar o tempo passar, vamos lembrar que esse tempo nós vamos sentir muito quando estivermos no plano espiritual por termos perdido esse tempo que poderia ter sido útil para um estudo, para um aprendizado, uma meditação, uma oração. Vamos continuar aprendendo no próximo capítulo.